6. Na noite em que o hospital pegou fogo, Jacó a fez atravessar a casa, e ela não parou de bocejar, como uma criança cuja hora de dormir já passou. Sentia-se levemente sedada, acordada mas sem pensamentos, de modo que não soube o que iria lhe acontecer a seguir, muito embora o que iria acontecer a seguir fosse inteiramente previsível. Ele a levou até o quarto segurando a sua mão pequena. Tudo bem. Ela estava cansada, e o quarto parecia ser o lugar certo aonde ir. Com ela parada e dócil, ele então tirou sua roupa verde de enfermeira. Ela estava usando uma calcinha rosa clara de vovó que subia até o umbigo. Ele tirou sua calcinha também. Ela deu um enorme bocejo e cobriu a boca com a mão, e ele riu, porque estava se inclinando para beijá-la. Ela também riu. Foi engraçado, bocejar na cara dele daquele jeito. Na noite em que o hospital pegou fogo, ele encheu para ela a grande banheira de pé que ela tanto amava. Não soube quando ele se afastou para fazer isso, porque lhe pareceu que ele jamais saíra do seu lado, mas quando ele a levou até lá a banheira já estava cheia. As luzes estavam apagadas, mas havia velas acesas. Ela ficou feliz ao ver a banheira cheia, pois estava com cheiro de fumaça, suor e hospital, mas principalmente de fumaça, e estava toda suja de cinzas, e parte daquelas cinzas de certo eram cadáveres. Na noite em que o hospital pegou fogo, Jacó despejou água em suas costas com uma luva de banho. Esfregou-lhe o pescoço, as orelhas, depois prendeu seus cabelos no alto da cabeça e a fez mergulhar o rosto. Ela subiu à tona rindo. Ele então lhe disse para ficar em pé, e ela ficou em pé na banheira enquanto ele a ensaboava inteira. Ensaboou os seios, a parte baixa das costas, o pescoço, então lhe deu um tapa no bumbum e a mandou entrar de novo na banheira, e ela, obediente, sentou-se. Na noite em que o hospital pegou fogo, Jacó falou: que babaquice sem valor essa coisa de dizer eu te amo. Amor é só um nome que se dá a uma irrupção de hormônios, com uma pitada de lealdade por cima. Nunca gostei de dizer isso. O que eu digo é: a gente está junto, agora e até o fim. Você tem tudo de que eu preciso para ser feliz. Você me faz me sentir bem. Ele espremeu a luva de banho e a água quente respingou no pescoço dela. Ela fechou os olhos, mas através das pálpebras continuou a ver a luz vermelha da vela. Ele seguiu falando: não sei quanto tempo a gente ainda tem. Talvez 50 anos. Talvez mais uma semana. Mas o que eu sei é que ninguém vai roubar nem um segundo nosso juntos. Vamos compartilhar tudo, sentir tudo juntos. E eu farei você saber, no jeito como te toco e no jeito como te beijo. Ao dizer isso, ele a tocou e beijou. Que você é a melhor coisa da minha vida. E sou um cara egoísta e quero cada centímetro de você, e cada minuto da sua vida que eu puder ter. Não existe mais minha vida, nem sua vida. Existe apenas a nossa vida, e a gente vai fazer do nosso jeito. Quero bolo de aniversário todos os dias e você nua na minha cama todas as noites. E quando chegar a hora de acabar, a gente vai fazer do nosso jeito também. Vamos abrir aquela garrafa de vinho que a gente comprou na França, ouvir nossas músicas preferidas e dar umas risadas. Depois tomar uns remedinhos da felicidade e ir dormir. Morrer bonito quando a festa acabar, em vez de ir embora aos gritos feito aquela gente triste e desesperada que fez fila para morrer lá no hospital. Foi como escutar de novo as promessas feitas por ele no casamento, igualmente arrebatadas, doces, intensas. Então tudo bem. Só que não estava tudo bem, não completamente. Havia algo errado no fato de se referir às pessoas que iam para o hospital como tristes e desesperadas. Algo imoral em zombar delas. Renée Gilmonton não era triste e desesperada. Renée Gilmonton organizava a hora da leitura para as crianças da enfermaria. Jacó, porém, tinha o dom da articulação, era capaz de falar sobre como queria tocá-la e estar com ela com a mesma habilidade ousada e atlética a qual recorria para andar de monociclo ou numa corda bamba. Era um homem pequeno, compacto e musculoso, e era também intelectualmente musculoso, um tipo de acrobata mental. Às vezes ela sentia que essas acrobacias mentais eram meio cansativas. Nessas horas tinha a impressão não tanto de que eles estavam sentindo tudo juntos, mas sim de que ela era apenas a sua plateia, alguém para aplaudir seu último salto pelo arco em chamas do existencialismo e seu mortal para trás no trampolim do inconformismo. Mas ela então abriu as pernas para ele, pois suas mãos sabiam fazer as coisas que ela precisava sentir. E de todo modo aquela sua falação significava apenas que ele a desejava e que ela o fazia feliz. Teve de beijá-lo outra vez, e beijou, contorcendo-se na banheira e achatando os seios contra a porcelana fria, e segurando a cabeça dele por trás para ele não poder se afastar até ela ter se saciado do seu gosto. Então se afastou, deu outro bocejo, e ele riu e ficou tudo bem. Na noite em que o hospital pegou fogo, ela se levantou da água, e ele lhe entregou uma taça de vinho tinto e em seguida a enrolou numa toalha. Ajudou-a a sair da banheira. Andou com ela até o quarto, onde havia mais velas acesas. Secou-a e a guiou até a cama, e ela subiu na cama de 4, querendo que ele tirasse a roupa e entrasse nela, mas ele pousou uma das mãos na base de suas costas e a fez se deitar de bruços. Gostava de fazê-la esperar. Para falar francamente, ela gostava que a fizessem esperar, gostava que ele assumisse o controle. Ele pegou um creme com perfume de morango e passou nela. Estava nu do seu lado, o corpo escuro e sarado sob a luz mortiça, o peito coberto de pelos pretos. E quando ele a fez rolar de frente e entrou nela, Harper emitiu um soluço de prazer, pois a coisa foi muito súbita, e ele agiu com grande decisão. Mal havia começado quando a camisinha escapuliu.
Ele parou de se mexer por um instante e franziu a testa, mas ela levou a mão até lá embaixo e jogou a camisinha longe, então o segurou pela bunda e o fez entrar nela outra vez. Seu uniforme de enfermeira estava no chão, fedendo a fumaça. Nunca mais iria usá-lo. 26 mil hectares de vinhedos franceses estavam em chamas e mais de 2 milhões de pessoas tinham morrido queimadas em Calcutá, e tudo que ela queria era senti-lo dentro de si. Queria olhar para sua cara quando ele estivesse gozando. Pensou que de toda forma havia uma boa chance de os dois estarem mortos antes de o ano acabar, e ele nunca tinha entrado nela daquele jeito antes. Na noite em que o hospital pegou fogo, eles transaram à luz de velas, e mais tarde um bebê começou. 7 de agosto. Harper estava no chuveiro quando viu a listra na parte interna da perna esquerda. Bastou uma olhada para saber o que a listra significava, e ela sentiu as entranhas borbulharem de medo, mas esfregou a água fresca do rosto e repreendeu a si mesma. Nem me vem com essa, mulher. Isso daí é um hematoma. Caramba! Só que não parecia um hematoma. Parecia a escama do dragão, uma linha escura, quase preta, salpicada de fragmentos dourados estranhamente metálicos. Quando ela se curvou para ver mais de perto, viu outra marca, na panturrilha da mesma perna, e se endireitou com um movimento brusco. Tapou a boca com uma das mãos, pois estava emitindo uns ganidos de dar dó, e não queria que Jacó escutasse. Saiu do boxe sem fechar a torneira. Pouco importava. Não estava desperdiçando água quente, afinal. Não havia água quente. Fazia 2 dias que eles estavam sem energia. Ela havia entrado no chuveiro para se livrar daquela sensação pegajosa. O ar dentro de casa estava sufocante. Era como passar o dia presa debaixo de uma pilha de cobertores. A enfermeira dentro dela havia assumido o controle, a parte que permanecia calma, quase distante, quando o chão estava pegajoso de sangue e um paciente urrando de dor. Ela engoliu os pequenos soluços e se recompôs. Decidiu que precisava se secar e dar outra olhada. Talvez fosse um hematoma. Ela sempre tivera facilidade para ficar roxa, e vivia encontrando grandes manchas pretas no quadril ou na parte de trás do braço sem ter a menor ideia de como havia se machucado. Secou-se quase totalmente com a toalha e pôs o pé esquerdo na bancada da pia. Olhou a perna, depois a examinou no espelho. Sentiu a necessidade de chorar brotar novamente. Sabia o que era aquilo. Nos atestados de óbito, eles listavam a causa-mortes como Draco incendia Trichofiton, mas até mesmo o ministro da Saúde chamava de escama do dragão. Isso antes de morrer queimado. A listra em sua panturrilha parecia um delicado raio negro, mais negro do que qualquer hematoma, salpicado com grãozinhos de luz. Olhando mais de perto, a listra na coxa parecia menos uma listra e mais um ponto de interrogação ou uma foice. Harper viu uma sombra que não lhe agradou, entre o pescoço e o ombro, e afastou os cabelos. Ali havia outra linha escura, salpicada com partículas da escama do dragão que pareciam mica. Ela estava tentando controlar a respiração, esforçando-se para expirar aquela sensação de atordoamento, quando Jacó abriu a porta. Baby, estão precisando de mim lá no departamento. Não tem ninguém pra... Começou ele, então se calou ao ver o reflexo dela no espelho. Ao ver a expressão no rosto dele, Harper sentiu o autocontrole ruir. Pousou o pé no chão e se virou para ele. Queria que Jacó a abraçasse e apertasse com força, mas sabia que ele não podia tocá-la, nem ela iria deixar. Ele cambaleou um passo para trás e a encarou com olhos cegos, brilhantes, apavorados. Princesa. Em geral, ele dizia isso como se fosse uma expressão só, ar princesa, mas dessa vez foram 2 palavras distintas. Você está cheia. Nas pernas. Nas costas. Não, disse ela, uma reação de impotência. Não. Não, não, não. Aquilo lhe deu náuseas. Pensar na própria pele marcada em lugares que ela não conseguia ver. Não sai daí, pediu ele, estendendo uma das mãos com os dedos abertos, embora ela não houvesse dado nenhum passo na sua direção. Fica no banheiro. Jacó, disse ela. Eu quero olhar para ver se tem alguma em você. Ele a encarou sem compreender, com uma expressão atonita brilhando no olhar. Então entendeu e algo sumiu de seus olhos. Seus ombros desabaram. Por baixo do bronzeado, ele pareceu pálido, cinza e exangue, como se houvesse passado um longo tempo no frio. De que adianta? Índigo. Adianta para ver se você pegou. Ele balançou a cabeça. É claro que eu peguei. Você pegou, eu também peguei. A gente trepou. Ontem à noite mesmo. E 2 dias atrás. Se não está dando para ver agora, vai dar para ver depois. Jacob. Eu quero examinar você. Não vi marca nenhuma em mim ontem. Nem antes de a gente transar, nem depois. Eles não entendem tudo sobre a transmissão, mas muitos médicos acham que uma pessoa só fica contagiosa depois que começa a exibir marcas visíveis. Estava escuro. A gente estava à luz de velas. Se algum de nós 2 tivesse visto essas marcas em você, teria pensado que era uma sombra. Ele falava com uma voz pesada e sem entonação. O terror que ela vira no seu rosto fora como um raio, visível num segundo, no outro já ausente. No seu lugar surgira algo ainda pior, uma resignação sem energia. Tira a roupa, disse ela. Ele tirou a camiseta e a largou no chão. Encarou-a com firmeza, e na penumbra do banheiro seus olhos eram quase cor de âmbar. Estendeu os braços para os lados e ficou ali, com os pés cruzados e o queixo erguido, inconscientemente posando como Cristo na cruz. Está vendo alguma? Ela fez que não com a cabeça.
Ele ficou de costas, ainda de braços abertos, e virou a cabeça para espiar por cima do ombro. E nas costas? Não, disse ela. Tira a calça. Ele se virou de novo e desabotoou a calça jeans. Os dois se encararam, 1 metro de espaço os separava. Houve um cruel fascínio erótico no jeito vagaroso e paciente com o qual ele se despiu para ela, tirando o cinto, empurrando até o chão o jeans e também a cueca, os dois ao mesmo tempo. Não desgrudou os olhos dos dela. Sua expressão era uma máscara, quase desinteressada. Nada, disse ela. Ele se virou. Ela observou as coxas morenas atléticas, a bunda branca, os vãos encovados dos quadris. Não, falou. Por que não desliga o chuveiro? Perguntou ele. Harper fechou a torneira, pegou a toalha e voltou a secar os cabelos. Contanto que se concentrasse em respirar lenta e regularmente e fizesse todas as coisas que normalmente faria após um banho de chuveiro, sentia que conseguiria adiar o impulso de cair em prantos outra vez. Ou de começar a gritar. Se começasse a gritar, não tinha certeza de que fosse conseguir parar. Enrolou a toalha nos cabelos e voltou para a penumbra escaldante do quarto. Jacó estava sentado na beira da cama, vestido de novo com a calça jeans, mas segurando a camiseta no colo. Estava descalço. Ela sempre amara seus pés, bronzeados, ossudos, quase arquitetônicos em seus contornos delicados e angulosos. Eu sinto muito por ter ficado doente, disse ela, e de repente teve de fazer força outra vez para não chorar. Ontem dei uma boa olhada em mim mesma e não vi nada disso. Talvez você não tenha pegado. Talvez esteja bem. A última palavra quase a fez engasgar. Sua garganta estava se fechando convulsivamente, e os soluços subiam forçando o caminho lá do fundo de seus pulmões, que ardiam. Seus pensamentos eram terríveis demais para serem pensados, mas mesmo assim ela os pensou. Ela estava morta, e ele também. Tinha infectado a ambos, e eles iriam morrer queimados como todos os outros. Ela sabia disso, e a expressão no rosto de Jacó dizia que ele também sabia. Você teve que ir lá bancar a Madre Teresa, disse ele. Eu sinto muito. Desejou que ele chorasse também. Desejou conseguir ver algum sentimento no seu rosto, vê-lo lutando para conter o tipo de emoção que ela própria estava sentindo. Mas tudo o que havia era o vazio e a estranha e clínica expressão do seu olhar, e o jeito como ele estava sentado ali, com os pulsos inertes pendurados nos joelhos. Veja pelo lado bom, disse ele, olhando de relance para a barriga dela. Pelo menos a gente não vai ter que resolver que nome colocar se for menina. Foi tão ruim quanto se ele tivesse lhe batido. Ela se retraiu e olhou para o outro lado. Ia repetir que sentia muito, mas o que saiu foi um soluço engasgado e impotente. Fazia pouco mais de uma semana que eles sabiam sobre o bebê. Jacó tinha sorrido de leve quando Harper lhe mostrará o resultado positivo no teste de farmácia que acabará de fazer, mas quando ela havia lhe perguntado o que ele estava sentindo, ele dissera: estou sentindo que preciso de tempo para me acostumar com a ideia. No dia seguinte, em Manchester, a arena da Verizon foi destruída por um incêndio com 1.200 refugiados sem teto lá dentro, dos quais nenhum escapou com vida, e Jacó foi emprestado ao Departamento de Obras Municipais de lá para ajudar na organização da limpeza dos destroços e da coleta de corpos. Passava 13 horas por dia fora, e quando voltava, imundo de fuligem e calado por causa das coisas que tinha visto, parecia errado falar sobre o bebê. Quando os dois dormiam, ele a abraçava de conchinha por trás e punha uma das mãos na sua barriga, e ela torceu para isso significar que alguma felicidade, alguma sensação de objetivo, estava nascendo dentro dele. Agora, sem pressa alguma, ele vestiu a camiseta. Se veste, falou. Vai ser mais fácil pensar se eu não tiver que olhar para esse troço espalhado pelo seu corpo. Ela foi até o armário, chorando muito. Teve a sensação de não estar conseguindo suportar a falta de sentimento da voz dele. Era quase pior do que a ideia de estar contaminada, de estar envenenada. Naquele dia, a temperatura poderia chegar a 26 graus. No quarto já estava fazendo 21 e dali a pouco esquentaria mais ainda, com o dia claro já brilhando pelas bordas das persianas. Ela revirou os cabides para achar um vestido sem mangas. Pegou o branco, pois gostava de como se sentia quando usava, de como ele a fazia se sentir limpa, simples, fresca, e era isso que ela queria agora. Então lhe ocorreu que, se ela pusesse um vestido, Jacó ainda poderia ver a listra na sua panturrilha e quis poupá-lo disso. Um short também estava fora de cogitação. Ela achou um roupão velho e surrado cor de margarina barata. Você tem que sair, falou, sem se virar para ele. Precisa sair de casa e se afastar de mim. Acho que agora é tarde para isso. A gente não sabe se você foi contaminado. Ela fechou o roupão com o cinto, mas não se virou. Até termos certeza, precisamos tomar precauções. Você tem que pegar umas roupas e sair de casa. Você tocou em todas as roupas. Lavou tudo na pia. Depois pôs para secar no varal do deck. Você as dobrou e guardou. Então vai para algum lugar e compra outras. Quem sabe a Target está aberta. Claro. Quem sabe eu aproveito que estou lá e passo um belo caso de escama do dragão para a menina do caixa. Eu já te disse. Eles não sabem se dá para pegar das pessoas antes de elas ficarem com marcas visíveis. Certo. Eles não sabem. Eles não sabem porra nenhuma. Quem quer que sejam eles. Se alguém entendesse direito como funciona a transmissão, a gente não estaria nesta situação, não é, princesa? Ela não gostou do sarcasmo, da ironia com que ele falou princesa. Era um tom muito próximo do desdém.
Eu tomei cuidado. Tomei muito cuidado, falou. Com uma espécie de ressentimento exausto, lembrou-se de passar o dia inteiro morrendo de calor dentro do macacão de Tivec, do material grudando em sua pele vermelha e suada. Vestir a roupa levava 20 minutos, e tirá-la outros 20, depois da obrigatória ducha de 5 minutos com uma solução clorada. Lembrou-se de como depois ficava fedendo a borracha, cloro e suor. Havia carregado consigo esse fedor o tempo inteiro que passará trabalhando no hospital de Portsmouth, um cheiro que parecia um acidente industrial, e mesmo assim fora infectada, e aquilo parecia uma piada sem graça nenhuma. Não se preocupa. Tem umas coisas na minha bolsa de ginástica que eu posso vestir, disse ele. Coisas nas quais você não encostou essas mãos. Para onde você vai? Não tenho a menor ideia. Você tem noção do que fez? Desculpa. Ah, seu pedido de desculpas melhora muito. Agora não me sinto tão mal quando penso que nós dois vamos morrer queimados. Ela decidiu que, se ficar com raiva o deixava menos assustado, tudo bem. Queria que ele ficasse bem. Você pode dormir lá no departamento? Pergunto. Sem entrar em contato com os outros caras. Não, respondeu ele. Mas o Johnny D. Penal morreu, e a chave daquela bosta daquele trailer que ele tinha está pendurada no escaninho dele. Eu poderia ficar lá. Lembra do Johnny? Ele dirigia o Freigotliner número 3. Não sabia que ele estava doente. Não estava. A filha dele foi contaminada e morreu queimada, e ele se jogou da ponte de Piscataqua. Eu não sabia. Você estava trabalhando. Lá no hospital. Nunca estava em casa. Não era o tipo de coisa que eu ia contar por mensagem de texto. Ele se calou. Tinha a cabeça baixa, e seus olhos estavam na sombra. Eu meio que admiro o cara. Por entender que já tinha visto tudo de melhor que a vida iria lhe oferecer, e por reconhecer que de nada adiantava ficar por aqui para a última parte de merda. Johnny D. Penal era um palhaço que bebia Budweiser, gostava de ver futebol americano na TV e votava no Trump, e nunca leu nada mais profundo do que a revista Penthouse, mas isso ele entendeu. Acho que preciso vomitar, disse ele, sem mudar o tom de voz, e ficou em pé. Harper o seguiu pelo escritório até o hall de entrada. Ele não usou o banheiro da suíte do casal, que Harper imaginou ser agora um território proibido, uma vez que ela o havia ocupado pouco antes. Entrou no lavabo debaixo da escada. Ela ficou em pé no hall ouvindo-o vomitar do outro lado da porta fechada, e ficou se segurando para não chorar. Queria parar de chorar na frente dele, não queria sobrecarregá-lo com as suas emoções. Ao mesmo tempo, queria que Jacó lhe dissesse alguma coisa, que parecesse angustiado por ela. A descarga fez barulho, e Harper recuou até o escritório para lhe dar espaço. Ficou em pé ao lado da escrivaninha dele, onde à noite ele se sentava para escrever. Fora quase por acidente que Jacó acabará virando vice-gerente do Departamento de Obras Municipais de Portsmouth. Sua intenção era ser escritor. Havia largado a faculdade para escrever, e desde então, já fazia 6 anos, trabalhava no seu livro. Tinha escrito 130 páginas que nunca deixava ninguém ler, nem mesmo Harper. O livro se chamava O Arado da Desolação. Ela nunca tinha lhe dito que detestava esse título. Ele saiu do banheiro, chegou até a entrada do escritório e parou ali. Em algum momento, tinha encontrado seu boné, o que tinha a palavra Freigotliner escrita na frente e que ela sempre achava que ele usasse de gozação, do mesmo jeito que hipsters do Brooklyn usam bonés da marca John Deere. Se é que eles ainda faziam isso. Se é que algum dia tinham feito isso. Os olhos abaixo da aba estavam vermelhos e desfocados. Ela se perguntou se ele havia chorado no banheiro. Pensar que ele havia chorado por sua causa a fez se sentir um pouco melhor. Eu quero que você espere, disse ele. Ela não entendeu e encarou-o com um ar de interrogação. Quanto tempo demora para a gente saber com certeza se eu peguei? Perguntou ele. 8 semanas, respondeu ela. Se você não tiver nada até o final de outubro, está limpo. Tá. 8 semanas. Acho que isso tudo é uma farsa. Nós dois sabemos que, se você pegou, eu também peguei, mas vamos esperar 8 semanas. Se nós dois tivermos pegado, a gente faz junto, como tinha combinado. Ele passou alguns instantes em silêncio, encarando os próprios pés, em seguida meneou a cabeça. Se eu não tiver pegado, venho ficar contigo quando você for fazer. Fazer o quê? Ele ergueu o rosto para ela com genuína surpresa. Se matar. Meu Deus do céu. A gente falou sobre isso. Sobre o que faria se pegasse. A gente combinou que o melhor é ir dormir e pronto. Melhor do que ficar esperando para morrer queimado. Ela sentiu um aperto forte na garganta. Não teve certeza se conseguiria forçar alguma palavra a sair, então descobriu que sim. Mas eu estou grávida. Você agora nunca vai ter essa criança. A reação de Harper surpreendeu a ela mesma. Pela primeira vez, a certeza insensível e zangada de Jacó a ofendeu. Não, nisso você se engana, falou. Eu não sou nenhuma especialista, mas sei mais sobre o esporo do que você. Existem estudos bons, que mostram que ele não é capaz de atravessar a barreira placentária. Entra em todos os outros lugares, no cérebro, no pulmão, menos ali. Que bobajada. Não existe nenhum estudo que diga isso. Pelo menos não um que valha o papel no qual foi impresso. O CCD de Atlanta agora é uma pilha de cinzas. Ninguém mais está estudando essa merda. A hora de fazer ciência passou.
Agora está na hora de fugir para se proteger e torcer para essa coisa se extinguir sozinha antes de nos extinguir da face da terra. Aquilo fez rir, um som seco, sem humor. Mas eles estão estudando sim. Ainda. Na Belgitsa. Na Argentina. Mas tudo bem, se você não acredita em mim, não tem problema. Mas acredite no seguinte: em julho, lá no hospital, a gente fez o parto de um bebê saudável de uma gestante contaminada. Fizeram até uma festa na sala dos médicos da pediatria. A gente tomou sorvete de cereja já meio derretido e se revezou para segurar o bebê no colo. O que ela não disse foi que a equipe médica havia passado mais tempo com o bebê do que a própria. O médico não a deixará tocar no filho, e o tirara da sala de parto enquanto a mãe gritava para ele voltar, para deixar que ela desse uma última olhada. A expressão de Jacó agora já não estava tão vazia. Sua boca era uma linha branca contraída. E daí? Essa merda aí, quanto tempo as pessoas duram? No melhor dos casos, depois que as listras aparecem. É diferente para cada um. Existem alguns casos de longo prazo, de gente que está viva desde o começo. Eu talvez dure 3 meses, 4. Qual é a média? Eu acho que a média não é nem 2 meses. Você só descobriu que está grávida 10 dias atrás. Ele balançou a cabeça, incrédulo. O que você arrumou para a gente tomar? Como assim? Ela estava com dificuldade para acompanhar a linha de raciocínio dele. O que você arrumou para a gente tomar? Você disse que ia arrumar aquele negócio, aquele que o meu dentista me deu depois do meu canal. Vicodin. E a gente pode triturar, né? O cinto do roupão dela tinha se soltado e estava aberto, mas consertar isso parecia um esforço excessivo, e ela havia esquecido que desejava poupá-lo da visão de seu corpo infectado. Esse deve ser um dos jeitos mais indolores de se matar. Uns 20 comprimidos de Vicodin triturados. Então é assim que a gente vai fazer. Se nós dois estivermos com a escama. Mas eu não tenho nenhum Vicodin. Não cheguei a pegar. Por quê? A gente conversou. Você disse que pegaria. Disse que roubaria alguns lá do hospital, e que se a gente ficasse doente tomaria um vinho, ouviria um pouco de música, depois tomaria os comprimidos e partiria. Esqueci de pegar quando saí do hospital. Na época eu estava apressada para não morrer queimada. Embora na sua atual condição não houvesse escapado de nada, pensou. Você trouxe para casa a escama do dragão, mas não podia se dar ao trabalho de trazer alguma coisa para a gente tomar? E além de tudo engravidou. Pelo amor de Deus, Harper. Seu mês foi mesmo de arrasar. Ele riu, um latido curto e sem ar. Depois de alguns instantes, tornou a falar. Talvez eu consiga arrumar alguma coisa para a gente usar. Uma arma, se for preciso. O D. Penal tinha aquela bosta de picape cheia de adesivos da Associação Nacional de Rifles. Ele deve ter alguma coisa. Jacob. Eu não vou me matar, disse ela. O que a gente conversou antes de eu engravidar agora não tem mais importância. Eu estou com a escama do dragão, mas estou também com um bebê na barriga, e isso muda tudo. Você não vê que isso muda tudo? Puta que pariu, Harper. Isso daí nem é um bebê ainda. É um aglomerado de células sem consciência. Além do mais, eu te conheço. Se a criança tivesse algum defeito, você tiraria. Já trabalhou numa porcaria de uma clínica de abortos? Porra! Entrava lá todo dia de manhã e passava pelas pessoas gritando que você era uma assassina, te chamando de assassina de bebês. O bebê não tem defeito nenhum, e mesmo se tivesse eu não iria. Isso não quer dizer que eu iria. Acho que morrer cozido dentro do útero é meio que um defeito. Você não acha? Em pé, ele abraçava o próprio corpo. Ela viu que ele estava tremendo. Vamos aguardar. Vamos esperar um tempo e ver se eu também peguei essa merda. Falou por fim. Quem sabe em algum momento ao longo das próximas 8 semanas a gente acaba indo parar no mesmo ponto outra vez. Quem sabe, em algum momento, você começa a ver as coisas de maneira menos egoísta. Ela havia lhe dito que ele precisava sair de casa, mas não queria que ele fosse embora, não de verdade. Estava torcendo para ele propor ficar por perto, talvez dormir no porão. Sentia medo ao se imaginar sozinha com a infecção e queria a calma de Jacó, sua firmeza, ainda que não pudesse ter os braços dele à sua volta. Mas alguma coisa havia mudado nos últimos 60 segundos. Ela agora estava pronta para que ele fosse embora. Pensou que seria melhor para ambos se ele partisse, para ela poder ter a casa escura e silenciosa para si por um tempo, para pensar, ou para não pensar, ou para ficar imóvel, chorar, ou fazer o que quer que precisasse fazer longe do terror dele e de sua repulsa furiosa. Vou pegar a bicicleta e ir até o departamento de obras, disse ele. Vou pegar a chave do trailer do Johnny D. Penal no escaninho dele. Te ligo hoje à tarde. Não se preocupe se eu não atender. Talvez eu desligue o celular para poder voltar a dormir. Ela então riu, uma risada amarga, infeliz. Vai ver, eu acordo e tudo não passou de um sonho ruim. Podemos torcer por isso, princesa. Só que, se for um sonho ruim, nós dois estamos tendo. Ele então sorriu, um sorrisinho nervoso, e por um instante voltou a ser o seu Jake, seu velho amigo. Ele estava a caminho da porta quando ela falou, não conta para ninguém. Ele parou com a mão na maçaneta. Não vou contar. Eu não vou para Concord. Já escutei histórias sobre aquilo lá. Que lá é um campo da morte. Você não acredita? É claro que acredito.
Todo mundo que vai para lá está infectado com essa merda. Vai todo mundo morrer. Então é claro que é um campo da morte. Por definição. Ele abriu a porta para o dia quente, enfumaçado. Eu não mandaria você para lá. Você e eu estamos nisso juntos. Não vou entregar você para uma agência sem rosto. A gente mesmo vai cuidar disso. Harper pensou que sua intenção era dizer algo reconfortante, mas curiosamente não se sentiu reconfortada. Ele desceu os degraus da frente e avançou pelo caminho em curva que o fez sair do campo de visão dela em direção à garagem. Deixou a porta aberta, como se esperasse que ela saísse para vê-lo partir, como se isso fosse exigido dela. Talvez fosse mesmo. Ela amarrou o cinto do roupão, atravessou a pequena área do hall e ficou parada na soleira da porta. Jacó carregou a bicicleta em cima do ombro até a frente da casa. Não olhou para trás. Harper levantou a cabeça para espiar na direção de Portsmouth. Um céu imundo pairava acima do campanário branco da igreja chamada North Church. A fumaça tinha passado o verão inteiro pairando acima da cidade. Ela lera em algum lugar que 12% de New Hampshire estava em chamas, mas não via como isso podia ser verdade. É claro que essa porcentagem era bem boa em comparação com o Maine. O noticiário local só falava no Maine. O incêndio que tivera início no Canadá havia enfim chegado à Interestadual 95, cortando efetivamente o estado ao meio e criando uma terra devastada pelo fogo cujo diâmetro, em seu ponto mais extenso, chegava a 160 quilômetros. Era preciso chuva para apagar o fogo, mas o último sistema meteorológico a se mover naquela direção tinha evaporado diante do calor. Segundo um meteorologista da NPR, a chuva havia fritado feito cuspe na superfície de um fogão aceso. Espirais de fumaça subiam aqui e ali, laçadas sujas e marrons a se erguer do museu a céu aberto de Straverry Bank. Havia sempre alguma coisa pegando fogo. Uma casa, uma loja, uma pessoa. Era surpreendente quanta fumaça um corpo humano era capaz de soltar ao ser engolfado pelas chamas. De onde estava, nos degraus da frente, ela podia ver mais adiante na rua em direção ao cemitério de South Street. Um carro se movia devagar pela necrópole por uma das estreitas ruas de cascalho, avançando vagarosamente como alguém tentando encontrar uma vaga num estacionamento lotado. Só que a janela do carona estava abaixada, e dela jorrava fogo. O interior do carro estava tão tomado pelas chamas que Harper não conseguiu ver a pessoa que devia estar sentada ao volante. Observou o carro sair da rua e entrar na grama até bater suavemente numa lápide e parar. Então lembrou que havia saído para ver Jacó ir embora de bicicleta. Olhou em volta à sua procura, mas ele já tinha sumido. 8 de setembro. 2 dias depois, seu braço esquerdo parecia uma partitura musical. Linhas pretas delicadas davam voltas e mais voltas em torno do seu antebraço, finas como os fios de uma teia de aranha, com que pareciam notas douradas espalhadas por cima. Ela se pegou arregaçando a manga para olhar para aquilo a cada poucos minutos. Ao final da semana seguinte, estava riscada de escama do dragão do pulso até o ombro. Um dia, tirou a blusa e se olhou no espelho de trás do guarda-roupa, e viu um cinto traçado logo acima dos quadris, uma tatuagem dourada e preta. Quando terminou de se sentir sem ar e enjoada, teve de reconhecer para si mesma que aquilo tinha uma curiosa beleza. Às vezes ela tirava a roupa toda, menos a de baixo, e examinava à luz de velas aquela sua nova pele ilustrada. Não andava dormindo muito, e aquelas inspeções em geral aconteciam um pouco depois da meia-noite. Do mesmo jeito que era possível imaginar um rosto num fogo tremeluzente, ou então uma silhueta no grão de uma superfície de madeira, pensava ver imagens inacabadas rabiscadas na escama. Era em geral nesse horário que Jacó telefonava do trailer do homem morto. Ele também não estava dormindo. Achei melhor dar uma ligada, disse ele. Saber o que você fez hoje. Fiquei enrolando aqui em casa. Comi o resto de macarrão. Me esforcei para não virar uma pilha de carvão. E você, como está? Com calor. Aqui está quente. Faz calor o tempo todo. Abre uma janela. Está frio lá fora. Eu estou com as janelas todas abertas e não estou com calor. Eu também abri todas as janelas e estou assando. É como tentar dormir dentro de um forno. Ela não gostou do jeito zangado como ele falou sobre não conseguir se refrescar, nem da fixação dele com aquilo, como se o calor fosse uma afronta pessoal. Harper o distraiu falando sobre a sua doença num tom lânguido, quase relaxado. Apareceu um arabesco de escama no meu braço esquerdo que parece um guarda-chuva aberto. Um guarda-chuva indo embora levado pelo vento. Você acha que o esporo tem algum impulso artístico? Acha que ele reage às coisas que existem no seu subconsciente e tenta marcar sua pele com desenhos que possam lhe agradar? Eu não quero falar sobre essa merda que você tem. Fico trêmulo só de pensar nessa merda nojenta cobrindo você inteira. Ouvir isso faz eu me sentir bem. Obrigada. Ele soltou uma expiração rascante, zangada. Desculpa. Não pense que eu careço de empatia. Ela riu, espantando não só a ele, mas a si mesma. O bom e velho Jacó às vezes usava umas palavras tão inteligentes, tão rebuscadas. Careco de empatia. Antes de largar a faculdade, ele era aluno de filosofia, e ainda cultivava o hábito de vasculhar seu vocabulário em busca do termo exato, o que, por algum motivo inexplicável, sempre o transformava no termo errado. Ele às vezes também corrigia a ortografia dela. Harper se perguntou, distraída, se era preciso se contaminar para perceber que o casamento em si estava doente. Ele tentou outra vez. Desculpa. Sério.
Eu estou fervendo. É difícil ter sensibilidade. Uma brisa transversal percorreu o quarto e bateu fresca no seu ventre nu. Ela não entendia como era possível ele estar com calor, onde quer que estivesse. Fiquei me perguntando se a escama do dragão tinha começado a rabiscar no meu braço o guarda-chuva da Mary Poppins. Sabe quantas vezes eu vi Mary Poppins? A escama do dragão não está reagindo ao seu inconsciente. Você está vendo o tipo de coisa que já está predisposta a ver. Faz sentido, disse ela. Mas sabe de uma coisa? Tinha um jardineiro lá no hospital que tinha umas marcas em espiral nas pernas iguaizinhas a tatuagens de trepadeiras. Dava para ver as delicadas folhas individuais e tudo. Todo mundo concordaba que parecía era. Como se a escama do dragão estivesse fazendo um comentário artístico sobre a obra da vida dele. Ela é assim e pronto. Feito uns caules com espinhos. Não quero falar nisso. Acho que ela pode ainda não ter chegado ao meu cérebro, então na verdade não tem como saber nada sobre mim. Ela leva semanas para atravessar os seios paranasais e chegar ao cérebro. A gente ainda está na fase de se conhecer do nosso relacionamento. Meu Deus, disse ele. Estou queimando vivo aqui neste lugar. Cara, se você quer empatia, ligou para a pessoa errada, disse ela. 9. Algumas noites depois disso, ela se serviu uma taça de vinho tinto e leu a primeira página do livro de Jacó. Pensou que, se o romance tivesse alguma qualidade, na próxima vez em que falasse com ele admitiria que tinha lido uma parte e lhe diria o quanto havia gostado. Ele não poderia ficar bravo com ela por quebrar a promessa de nunca ler o manuscrito sem permissão. Ela agora tinha uma doença fatal. Isso com certeza mudava as regras. Mas depois de uma página, ela já sabia que o texto não seria bom e o deixou de lado, sentindo-se novamente mal, como se de algum modo tivesse injustiçado. Um tempo depois, após uma segunda taça de vinho, 2 taças não iriam fazer mal nenhum ao bebê, tinha lido 30 páginas. Precisava parar por ali. Não podia continuar lendo e ainda ser apaixonada por Jacó. Na verdade, talvez 30 páginas já tivessem sido 3 a mais. O romance era sobre um ex-aluno de filosofia, J, que tinha um emprego sem graça no departamento de obras municipais e um casamento sem graça com uma loura alegre e fútil que não sabia escrever, lia romances infanto-juvenis porque não tinha rigor mental suficiente para uma ficção madura, e não tinha noção alguma da vida interior torturada do marido. Para aliviar a decepção existencial, J tinha uma série de relações casuais com mulheres que Harper não teve dificuldade para identificar. Amigas da faculdade, professoras da escola de ensino fundamental, uma ex-personal trainer. Harper decidiu que esses casos eram inventados, embora as mentiras que J contava à esposa sobre onde estava e o que estava fazendo quando na verdade estava com outra pessoa correspondessem quase textualmente a conversas que ela se lembrava de ter tido. Por algum motivo, contudo, os relatos clínicos dos casos não foram o pior. O que ela odiou mais ainda foi o desdém do protagonista. Ele detestava os homens que dirigiam os caminhões do departamento. Detestava seus rostos gordos, suas esposas gordas e seus filhos gordos. Detestava o jeito como eles economizavam o ano inteiro para comprar ingressos na última fileira para um jogo de futebol americano da liga profissional. Detestava como eles ficavam felizes nas semanas posteriores ao jogo, e o jeito como repetiam a história do jogo inúmeras vezes, como se estivessem narrando a Batalha das Termópilas. J, que não tinha amigos, detestava todas as amigas da mulher por não saberem latim, por beberem cerveja de fabricação industrial em vez das artesanais, e por criarem a geração seguinte de humanos insignificantes, superalimentados e superentretidos. Isso, porém, não o impedia de trepar com elas. Ele não detestava a mulher, mas sentia por ela a mesma afeição que um homem em geral reserva para um filhote de cachorro hiperativo. O fato de ela aceitar imediatamente todas as suas opiniões e observações era para ele ao mesmo tempo desanimador e um pouco hilário. Não havia nenhuma crítica que ele fosse capaz de fazer que ela não aceitasse na mesma hora como verdade. Ele fazia disso um jogo. Se ela passava a semana inteira organizando um jantar, dizia-lhe que todo mundo tinha odiado, mesmo que tivesse sido um sucesso, e ela chorava e concordava que ele estava certo, e na mesma hora saía para comprar uns livros nos quais aprender a dar uma festa direito. Não, ele não a detestava, mas sentia pena dela, e sentia pena de si mesmo por estar preso a ela. Além do mais, ela chorava com demasiada facilidade, o que lhe sugeria paradoxalmente uma superficialidade dos sentimentos. Não se podia esperar de uma mulher que ficava com os olhos marejados diante de comerciais da Sociedade Norte-Americana de Prevenção da Crueldade contra os Animais que lidasse com o desespero mais profundo de ser humano numa época desprovida de refinamento. Havia tudo isso, a raiva, a derrisão, a autocomiseração, e havia também a escrita ruim. Os parágrafos de Jacó não acabavam nunca, nem as suas frases. Às vezes ele precisava de 30 palavras antes de chegar finalmente ao verbo. A cada 1 ou 2 páginas, incluía uma linha em grego, francês ou alemão. Nas poucas vezes em que Harper conseguiu traduzir um desses bons motes, sempre lhe parecia ser algo que ele poderia perfeitamente ter dito em inglês. Impotente, Harper pensou no Barba Azul. Pronto, estava feito. Ela havia espiado o quarto proibido e visto o que nunca deveria ver. Não havia encontrado cadáveres atrás da porta trancada, mas sim desdém. Pensou que ódio talvez tivesse sido mais fácil de perdoar. Se você odiava alguém, pelo menos essa pessoa era digna da sua paixão. Ele nunca sequer tinha lhe dito sobre o que era o livro, não tem termos concretos, embora às vezes dissesse algo vago do tipo é sobre o terror da vida normal, ou é a história de um homem naufragado dentro da própria mente.
Mas os dois tinham tido longas conversas pós-coito sobre como seriam suas vidas depois que o romance saísse. Ele esperava que o livro gerasse dinheiro suficiente para eles poderem comprar um pied-à-terre em Manhattan. Harper não sabia ao certo a diferença entre pied-à-terre e apartamento, mas supunha que houvesse alguma. Ela discorria, animada e sofrega, sobre como ele falaria bem no rádio, engraçado, inteligente e autodepreciativo. Tinha esperanças de que eles o chamassem para falar na Estação Pública Nacional, a NPR. Os dois conversavam sobre coisas que queriam comprar e pessoas famosas que queriam conhecer, e ao se lembrar disso agora, ela pensou que tudo parecia pobre, triste e ilusório. Já era ruim o suficiente ela ter estado tão completamente convencida de que ele fosse dono de uma mente brilhante. Bem pior era descobrir que ele próprio estava convencido disso, e com base em indícios tão tênues. Assombrou-lhe também o fato de ele ter escrito algo tão consternador e depois deixado ali, à vista, durante anos. Mas enfim, ele tinha certeza de que ela não leria, pois tinha-lhe dito para não ler, e entendia que Harper tinha tendência a obedecer. Todo o seu valor como pessoa dependia de fazer e ser exatamente aquilo que ele queria que ela fizesse e fosse. Quanto a isso, ele tinha razão, claro. O romance não teria sido tão horroroso se não contivesse certo grau de verdade. Ela só tinha lido O Arado da Desolação porque estava morrendo. Harper pôs o romance sobre a escrivaninha outra vez, ajeitando as bordas das folhas de modo a tornar o manuscrito uma pilha arrumada e reta. Com a folha de rosto branca e limpa e as bordas brancas igualmente limpas, aquilo parecia tão imaculado quanto uma cama de hotel de luxo recém-feita. As pessoas faziam todo tipo de coisa inconfessável nas camas de hotel. Quase como quem se lembra de um último detalhe, ela pôs por cima uma caixa de fósforos de cozinha, como peso de papel. Se a sua escama do dragão começasse a fumegar e coçar, queria tê-los ao alcance da mão. Se tivesse que pegar fogo, achava justo que a porra do livro fosse o primeiro a queimar. 10. Era quase 1 da manhã na vez seguinte em que ele ligou, mas ela ainda estava acordada, trabalhando no seu próprio livro, seu livro do bebê. O livro começava assim: Oi, aqui é sua mãe, em forma de livro. É assim que eu era antes de virar um livro. Havia colado uma foto sua abaixo da frase. Uma foto que o pai havia tirado quando ela estava com 19 anos e lecionava arco e flecha para o departamento de recreação de Exeter. A moça da foto era magra e alta, com cabelos claros, orelhas de abano, joelhos ossudos de menino e arranhões na parte interna dos braços por causa de acidentes com o arco. Mas era uma moça bonita. Na foto, o sol batia por trás dela e acendia seus cabelos num halo dourado brilhante. Jacó dizia que aquele era o seu retrato de anjo adolescente. Colara também um quadradinho de papel espelhado que recortara de um anúncio de revista. A legenda dizia: A gente é parecido? Tinha muitas ideias sobre o que deveria entrar no livro. Receitas. Instrucos. Pelo menos um jogo. A letra de suas músicas preferidas, que ela teria cantado para o bebê se tivesse tido oportunidade. Love Me Do, My Favorite Things, Raindrops Keep Falling on My Head. Se ela conseguisse evitar, não haveria nenhuma conversa triste de mulherzinha. Como enfermeira escolar, ela sempre tivera como modelo Mary Poppins, e seus objetivos eram a tranquilidade bem-humorada, a confiança, a tolerância para brincadeiras e a expectativa de que o remédio fosse engolido e a colherada de açúcar. Se as crianças achavam que havia a possibilidade de ela começar a cantar e soltar fogos de artifício pela ponta do guarda-chuva, por ela tudo bem. Era esse o tom que ela estava tentando imprimir ao livro do bebê. A pergunta era: o que uma criança quer da mãe? Sua resposta era: Band-Aids para os machucados, uma música na hora de dormir, gentileza, algo doce para comer depois da escola, alguém para ajudar com o dever de casa, alguém junto a quem se aconchegar. Ainda não tinha resolvido como tornar o livro aconchegante, mas havia grampeado uma dúzia de Band-Aids na parte interna da capa e 4 compressas de álcool embaladas individualmente. Sentia que o livro, intitulado A Mãe Portátil, havia começado muitíssimo bem. Quando o telefone tocou, estava em frente à TV. O aparelho vivia ligado. Fazia 6 meses que não era desligado, com exceção dos períodos ocasionais em que faltava energia. No momento, a energia estava funcionando e ela estava parada em frente à telinha, embora estivesse trabalhando no livro e sem prestar realmente atenção. De toda forma, não havia nada para assistir. A Fox continuava transmitindo, mas agora de Boston, não mais de Nova York. A NBC estava no ar, mas em Orlando. A CNN também estava no ar, em Atlanta, mas o âncora do noticiário da noite era um cara chamado Jim Joe Carter, um pastor batista, e suas reportagens eram sempre sobre gente que fora salva do esporo por Jesus. As outras opções eram o canal do Departamento de Segurança Doméstica, o HSB, noticiários locais ou estática. A programação do HSB era transmitida de Quantico, na Virgínia. A capital, Washington, continuava em chamas. Manhattan também. Harper estava com a TV sintonizada na Fox. O telefone tocou e ela atendeu. Sabia que era Jacó antes mesmo de ele falar. Sua respiração estava estranha e um pouco engasgada, e ele não disse nada, não de cara. Jacó, disse ela. Jacó, fala comigo. Fala alguma coisa. Você está com a TV ligada? Ela largou a caneta. O que houve? Harper não sabia como iria tratá-lo quando falasse com ele de novo. Temia não conseguir controlar o ressentimento na voz. Se Jacó achasse o seu tom hostil, iria querer saber o motivo, e ela seria obrigada a lhe contar. Nunca conseguía esconder nada dele. E Harper não queria falar sobre o livro dele.
Nem sequer queria pensar no livro. Estava grávida e infestada por um fungo inflamável, e recentemente ficará sabendo que Veneza estava em chamas, de modo que agora jamais poderia visitá-la de gôndola. Com tudo isso acontecendo, era um pouco demais imaginar que ela fosse fazer uma crítica literária daquele seu romance de merda. Mas ele riu, uma risada abrupta e infeliz, e o som a perturbou e a fez esquecer o ressentimento, pelo menos por hora. Parte dela pensou de um modo calmo, clínico, histeria. Deus bem sabia que ela já tinha visto histeria suficiente nos 6 últimos meses. Essa é a coisa mais engraçada que alguém me diz desde não sei quando, disse ele. O que houve? Fora o fato de o mundo estar pegando fogo, você quer dizer? Fora o fato de 50 milhões de seres humanos estarem virando bolas de fogo. Você está vendo a Fox? Estou, sim. O que houve, Jacó? Você está chorando. Aconteceu alguma coisa. Não era de espantar que ele sentisse desprezo por ela. Bastaram 10 segundos para ela voltar a se preocupar com ele, quando 5 minutos antes teria ficado feliz em passar um mês sem notícias. Isso a constrangia, não conseguir se agarrar à própria raiva. Você está vendo isso? Ela encarou a televisão, que exibia imagens trêmulas de uma campina em algum lugar. Na ponta mais afastada, alguns homens de capa de chuva amarela, luvas de borracha até o cotovelo e máscaras de gás portavam fuzis de assalto Bumaster. O mato alto e amarelo ondulava sob uma chuva fina. Atrás dos homens de capa de chuva havia uma linha de árvores. À esquerda, uma rodovia. Um carro zuniu por um trecho elevado de pista e passou depressa, iluminando a meia luz do crepúsculo com seus faróis. Câmera do celular, estava dizendo o apresentador. Alertamos que as imagens a seguir são fortes. Quase nem era necessário mencionar isso. Ultimamente, todas as imagens eram fortes. Eles estavam tirando pessoas da floresta. A maioria crianças, embora houvesse também algumas mulheres. Algumas das crianças estavam nuas. Uma das mulheres também estava nua, mas segurava um vestido na frente do corpo. Eles estão passando essas imagens a noite inteira, disse Jacó. O noticiário adorou. Oh, olha os carros. Da rodovia dava para ver bem a campina. Outro carro surgiu no trecho elevado da pista, depois uma picape. Ambos diminuíram a velocidade ao passar pela campina, em seguida tornaram a acelerar. As mulheres e crianças que tinham sido trazidas do meio das árvores foram reunidas num grupo compacto. As crianças choravam. De longe, suas vozes, todas juntas, tinham o mesmo som do primeiro gemido do vento no outono. Uma das mulheres pegou no colo um menino pequeno, levantou e o apertou contra si. Ao ver essa cena, Harper foi acometida por uma breve porém intensa sensação de déjà vu, a improvável certeza de que estava vendo a si mesma em algum momento do futuro. Estava vendo como ela própria iria morrer. A mulher de quem haviam tirado a roupa e que segurava o vestido se esticou na direção de um dos homens de capa. De longe, suas costas nuas pareciam ter sido chicoteadas, depois costuradas com um fio dourado brilhante, a escama do dragão. Ela soltou o vestido e se lançou, nua, na direção do fuzil de assalto. Vocês não podem fazer isso, uivou. Deixem a gente ir embora. Estamos nos Estados Unidos. Pode ser que a primeira arma tenha disparado por acidente. Harper não teve certeza. Mas, pensando bem, aquelas pessoas haviam sido levadas para a campina para serem fuziladas, então talvez fosse errado pensar que alguém fora alvejado ali por acidente. O cano de uma arma brilhou. A mulher nua continuou a avançar. 1 passo, 2, então caiu para frente por cima do mato e desapareceu. Seguiu-se um instante de silêncio surpreso e atordoado, tempo suficiente para uma única inspiração. Outro carro apareceu na parte elevada da pista e começou a diminuir a velocidade. Os outros fuzis dispararam, todos juntos, como fogos de artifício em uma noite do mês de julho. Canos explodiram em luzes como paparazzi tirando fotos de George Clooney descendo da limusine. Embora George Clooney tivesse morrido queimado numa missão de ajuda humanitária em Nova York. O carro que passava pela rodovia diminuiu até quase parar, para o motorista poder assistir. As mulheres e suas crianças foram caindo conforme as armas cuspiam tiros sob a chuva de setembro. Os carros se afastaram acelerando. Os homens de capa tinham deixado escapar uma pessoa, uma menina pequena, que escapuliu feito um elfo pela campina na direção do observador escondido que filmava com o celular. Ela atravessou a campina correndo tão depressa quanto a sombra de uma nuvem. Harper assistia segurando o livro do bebê com as 2 mãos, respiração presa, e fez um pedido silencioso. Deixa ela ir embora. Deixa ela fugir. Mas a menina então dobrou o corpo, cambaleou para frente e desabou no chão, e Harper se deu conta de que aquilo na verdade nunca tinha sido uma pessoa. Aquela coisa que corria pela campina era o vestido que a mulher nua estava segurando. O vento o fizera dançar por um instante, só isso. Agora a dança havia terminado. O programa cortou de volta para o estúdio. O apresentador apareceu em pé diante de uma imensa tela de TV que reprisava as imagens. De costas para a tela, falava com uma voz macia, calma. Harper não conseguiu ouvir o que ele estava dizendo. Jacó também estava falando, mas ela tampouco conseguiu ouvir o que ele estava dizendo. Falou por cima dos dois. Você achou ela parecida comigo? Que papo é esse? Indigo Jacob. A mulher que estava abraçando o menininho. Achei ela parecida comigo. O ilustra os perigos das pessoas infectadas que não buscam, dizia o apresentador.
Não reparei, falou Jacó. Tinha a voz embargada de emoção. Jacob. Me fala qual é o problema. Eu estou doente. Embora não tivesse se mexido, ela teve a sensação de ter se levantado depressa demais. Tonta, equilibrou-se na borda do sofá e sentiu que poderia desmaiar. Apareceu alguma listra. Estou com febre. Tá. Mas tem alguma marca no seu corpo? No pé. Pensei que fosse um hematoma. Deixei cair um saco de areia em cima do pé ontem, e pensei que fosse só um hematoma. Por um instante, ele soou como se estivesse à beira das lágrimas. Ai, Jacob. Me manda uma foto. Eu quero ver. Eu não preciso que você veja. Por favor. Por mim. Eu sei o que é. Por favor, Jake. Eu sei o que é e estou com febre. Estou quente feito a porra. Mais de 38. Estou quente demais e não consigo dormir. Fico sonhando que os cobertores estão pegando fogo e pulo da cama. Você está tendo esses sonhos? Não. Os sonhos dela eram bem piores do que isso. Tão ruins que ela recentemente havia decidido parar de dormir. Era mais seguro ficar acordada. O que você estava fazendo com um saco de areia? Perguntou, não porque se importasse, mas porque pensar em alguma outra coisa que não a infecção poderia acalmá-lo. Eu tinha que voltar a trabalhar. Tinha que correr o risco de contaminar outras pessoas. Foi essa a situação em que você me colocou. Que papo é esse? Não estou entendendo. Se eu sumisse e pronto, as pessoas ficariam se perguntando onde eu estou. Poderiam ir à nossa casa e encontrar você. O preço da sua vida são outras vidas. Você me transformou num assassino em potencial. Não. Jacó, a gente já falou sobre isso. Você só fica contagioso depois que a marca aparece na sua pele. Quase todo mundo concorda nesse ponto. E mesmo assim você só transmite por contato direto. Eu não acho que você seja um assassino em série ainda. Mas e o saco de areia? No outro dia eles mandaram todo mundo do departamento de obras para a ponte de Piscataqua, sob ordens da Guarda Nacional, para construir uma casamata de onde atirar nos filhos da puta que tentarem furar de carro a nova barreira de controle. Porque a gente está falando sobre a porra da ponte. Eu preciso que você me mande uma foto da marca no seu pé, disse ela, agora com um tom mais firme, com sua voz de enfermeira. Eu acho que também está na minha cabeça. Às vezes parece que tem uns alfinetes espetando meu cérebro, como se lá dentro tivesse uma centena de agulhinhas. Isso a fez se deter. Foi a primeira coisa que ele disse que não soava apenas como histeria, mas como loucura. Quando ela retomou, sua voz saiu calma e segura. Não, não, Jacó. A escama acaba cobrindo a mielina do cérebro e os nervos, mas isso só acontece depois que ela aparece no seu corpo todo. Eu sei, porra, caralho, eu sei o que você fez comigo. Você matou nós dois para satisfazer seu próprio ego, e nosso bebê também. Que conversa é essa? Você sabia que era perigoso ir trabalhar naquele hospital, mas quis se sentir importante. Você tem isso dentro de você, Harper. Essa necessidade de ser abraçada. Vive procurando oportunidades para estar com pessoas que estão sofrendo, para poder colar nelas um band-aid e obter um pouco de afeto fácil e barato. Foi por isso que você virou enfermeira escolar. É fácil conseguir um beijo de uma criança de joelho ralado. Crianças amam qualquer um que dê a elas um pirulito de 1 centavo e um band-aid para o seu dodói. O tom de raiva mimada que ela ouviu na voz dele a deixou sem ar. Era a primeira vez que o escutava assim. Eles estavam desesperados, disse Harper. Precisavam de todas as enfermeiras que conseguissem. O hospital chamou de volta aposentados com 85 anos de idade. Eu não podia simplesmente ficar sentada em casa vendo gente morrer na TV sem fazer nada. A gente precisa decidir, disse ele, quase num soluço. Eu não quero morrer queimado, porra. Nem ser caçado e massacrado numa campina tendo que implorar para viver. Se você não tem dormido, isso poderia explicar a febre alta. A gente não sabe se você está doente. Às vezes a febre indica o início da infecção, mas nem sempre. Na maioria dos casos não acontece. Eu não tive febre. Agora quero que você me mande uma foto do seu pé. Umas batidas destrambelhadas se fizeram ouvir, uns baques abafados, depois um clique, o barulho do aplicativo da câmera tirando uma foto. 15 segundos se passaram sem nenhum outro barulho a não ser a respiração difícil e infeliz de Jacó. Uma foto do seu pé escuro e descalço chegou, esticado sobre algum tipo de carpete de aspecto industrial. No peito do pé havia uma única abrasão sanguinolenta. Jake, disse ela. O que é isso? Eu tentei raspar fora, respondeu ele. Sua voz soava quase emburrada. Tive um momento ruim. Passei lixa em cima. Está com alguma outra listra no corpo. Eu sei como estava antes de eu surtar, falou ele. Esse troço não se raspa, Jake. É como riscar um palito de fósforo na caixa. Deixa ela em paz. Harper baixou o telefone e tornou a olhar a foto. Quero ver mais listras antes de você decidir que está mesmo com a escama. No início pode ser difícil distinguir entre um hematoma e uma listra, mas se você deixar ela em paz, a gente precisa decidir, ele tornou a dizer. Decidi o cu. Como a gente vai morrer? Como a gente vai se matar?
A TV mostrava um trecho sobre os dálmatas, grupos de mulheres e adolescentes que preparavam almoços e cupcakes para as equipes de bombeiros voluntários. Eu não vou me matar, disse Harper. Já te disse isso. Tem um bebê dentro de mim. Minha intenção é que ele nasça. Posso fazer uma cesárea em março do ano que vem. Março? A gente está em setembro. Em março você já vai ter virado cinza. Ou então alvo de treinamento de tiro para um esquadrão de cremação. Quer morrer que nem aquelas pessoas na campina? Não, respondeu ela baixinho. Eu sei o que você fez comigo, disse ele. Sorveu uma inspiração trêmula, laboriosa. Eu sei. Não paro de sentir uns calores nos braços e nas pernas. Eu amava o fato de você ter um trabalho tão socialmente consciente, de ser tão conectada com a comunidade, mesmo que sempre fosse só algo que você fazia para satisfazer o próprio narcisismo. Você precisava se cercar de crianças choronas, por causa da sensação boa que tem em relação a si mesma quando enxuga as lágrimas delas. Não existem atos que não sejam egoístas. Quando as pessoas fazem coisas para os outros, é sempre por causa dos seus próprios motivos psicológicos pessoais. Mas ainda me enjoa um pouco ver como você é obcecada pelas próprias necessidades. Não está nem aí para quantas pessoas contamina. Contanto que nada te afaste da sua ilusão de salvar mais uma criança. Ele estava tentando puxar briga, forçá-la a dizer coisas que ela não queria dizer. Harper tentou outra tática. Esses calores. Eu nunca ouvi falar nisso. Isso não é sintoma de... Não é o seu sintoma. Mas é o meu. Não me venha fingir que você é uma porra de uma médica. Uma porra de um mestrado de enfermagem e 3 anos trabalhando numa escola de ensino fundamental não fazem de você nenhuma doutora. House. Carol Ho. Tudo o que você faz é enxugar o suor de um médico de verdade do rosto dele quando ele está operando e balançar a piroca dele quando ele acabou de mijar. Talvez você devesse voltar para casa. Eu posso te examinar sem te tocar. Talvez eu possa tranquilizar você. Eu vou esperar, disse ele. Até ter certeza. E aí vou voltar para casa. E você tem que estar aí. Porque você prometeu. Jacó, ela tornou a dizer, mas ele já havia desligado.